E aí galera, antenada no estúdio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Vitória Castro, de Redação. E nesta aula nós vamos aprender a estrutura básica da dissertação argumentativa do Enem. Bora lá! Tá, a estrutura básica ela é composta de 4 parágrafos. Sim, necessariamente a sua redação para o Enem ela tem que ter 4 parágrafos. Uma introdução, na qual você vai apresentar o tema necessariamente, e quando eu digo isso eu quero dizer o quê? O corretor tem que ter certeza de qual tema você vai falar, qual é o assunto que você vai tratar na sua redação já na introdução. Então, se você colocava geralmente para dar a entender mais ali nos desenvolvimentos, o que é adequado é já na introdução. E você tem que apresentar também a sua tese. A tese, no caso, pode ser que ela seja identificada nos desenvolvimentos, mas o que seria melhor mesmo ela ser apresentada na introdução, para o corretor também ter certeza de qual é a sua opinião. Isso, a tese, ela é a sua opinião em relação ao tema. O que você acha sobre aquele tema. Então, você vai defender ela, defender o que você pensa sobre aquele tema. Aqui nos desenvolvimentos, para quê? Para que eles servem? Para defender a sua tese, para você convencer o corretor do que você pensa. Ah, eu acho que é isso e isso, no caso é o seu argumento. Lembrando que os desenvolvimentos, eles também servem para você utilizar repertórios socioculturais produtivos para embasar o seu argumento. Então, no caso aqui, você pode colocar 2 teses, uma para cada desenvolvimento. Então, você defende uma coisa no desenvolvimento 1 e defende mais outra coisa relacionada àquele tema no desenvolvimento 2. Para finalizar, tem a proposta de intervenção. No caso, como você vai problematizar o tema, a proposta de intervenção serve para solucionar esses problemas que você está falando, entendeu? Então, a proposta de intervenção você vai apresentar soluções concretas e aplicáveis para a redação. Olha aí, introdução, a apresentação do tema e a apresentação da tese, que é a sua opinião em relação ao tema. Desenvolvimento, eu vou defender a minha tese, sendo fundamentada por repertórios socioculturais produtivos. Lembrando que essa sua defesa é o seu argumento, então você tem que fazer o quê? Entrelaçar argumento com repertório. Você não pode colocar repertórios soltos ali no seu desenvolvimento, você tem que fazer uma relação de sentido com a sua argumentação. Vamos, nas próximas aulas, ver a competência 2, o que você pode fazer para entrelaçar melhor. Então, fica ligado aí nas próximas aulas do estúdio, certo? Olha aí a proposta de intervenção, solucionar o problema discutido nos desenvolvimentos. Lembrando que ela tem que ser aplicável, ok? Temos aqui um exemplo de introdução. Sim, essa redação é minha. Para quem não sabe, eu tirei nota 1000 no Enem de 2019 e o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A minha meta aqui é te fazer tirar nota 1000 também. Bora lá aqui analisar essa redação. Em sua obra, O Cidadão de Papel, olha aí o repertório sociocultural produtivo que eu estou utilizando aqui para inserir o meu tema. Vamos analisar também a relação que eu fiz com o tema, certo? O célebre escritor Gilberto de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, ou seja, esse conector, adiantando um pouco aqui a nossa aula de competência 4, ele serve para fazer referência à análise que você utilizou com o repertório sociocultural produtivo. A conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual. Por quê? Haja vista que, vou explicar aqui, lembrando uma dica, use e abuse de mecanismos de explicação. Vai tornar o seu texto dinâmico e dar consistência para a sua argumentação. Haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático.
vocês perceberam que eu já inseri o tema? Olha aí ele em azul. Inseri o tema de forma totalmente explícita e ainda coloquei uma parte da minha tese, que ele não é democrático, certo? Então você tem que fazer isso, deixar claro para o corretor ali o tema já na introdução, ok? Vamos ver a minha tese, as minhas duas teses que eu vou defender nos desenvolvimentos. Essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas, tese 1, vou discutir o desenvolvimento 1, ou seja, vou defender o desenvolvimento 1, e a urbanização desordenada das urbes, tese 2, vou defender no desenvolvimento 2, ok? Essa aqui foi a minha introdução para o Enem 2019, foi considerada 200 pontos, né, nota máxima, bora lá. Olha aqui o desenvolvimento 1. Vamos analisar tanto a minha argumentação, que é a defesa da minha tese, que é o que é mais analisado, principalmente na competência 3, certo? E ver a minha estrutura do parágrafo, né, para condizer com a dissertação argumentativa do Enem. Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Retomei aqui a minha tese. Por que tu fez isso, Vitória? Para marcar bem para o corretor sobre o que eu vou falar naquele parágrafo. É bacana que você faça isso, certo? Para o corretor já ter noção do que você vai discutir naquele parágrafo. Nesse sentido, segundo o contrato social proposto pelo contratualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Isso aqui, no caso, é o meu repertório sociocultural produtivo. Ele vai ter que necessariamente estar relacionado ao meu argumento. Vamos ver como foi que eu fiz a relação. Contudo, olha aí um conector de adversidade. Gente, muita atenção. Necessariamente, quando eu coloco contudo, eu estou anulando o que eu disse antes. Isso significa que o que eu vou falar depois está contrário ao que eu disse, eu anulo. Muita gente confunde o contudo como um conector de conclusão, mas não, ele é de oposição. E ele também faz parte para compor a minha argumentação. Então isso significa que a minha argumentação está sendo contrária à realidade proposta pelo contrato social, certo? A infraestrutura das cidades pequenas e médias é, muitas vezes, pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centros de lazer. Olha aí a minha exemplificação. Vitória, para que serve isso? Para dar consistência para a minha argumentação. Quando o corretor lê esse detalhamento do eixo temático, ele vai dar credibilidade para a sua argumentação. Ele vai pensar o seguinte: esse aluno realmente está defendendo a tese dele. Ou seja, ele está indo ao encontro, e quando eu digo ao encontro, eu digo que eu sou favorável. Se eu digo que eu vou de encontro, eu sou o contrário. Cuidado aí com essa diferença. Então, se eu vou ao encontro da dissertação argumentativa, que é os desenvolvimentos serem voltados para defender a minha tese, ok? Como centros de lazer, dotados de praças de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto de Menstein, olha o que eu estou fazendo, retomando o repertório lá na introdução. Isso é muito bacana. Nas próximas aulas a gente vai analisar bem esse mecanismo aí de coesão. Vai de encontro, olha aí, de encontro contrário ao contrato social. Vitória, para que tu fez essa ênfase? Para deixar claro para o corretor qual é a relação que eu estou fazendo de argumento com repertório, certo? Então aqui você vê uma defesa, uma argumentação consistente, respeitando a função do desenvolvimento, que é convencer o corretor sobre o que eu estou pensando, ok? Vamos para a conclusão do parágrafo. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito de cultura garantido pela Magna Carta de 1988 por meio do cinema.
Para que eu fiz essa ênfase? Para marcar o eixo temático. Você tem que mostrar para o corretor que a todo momento você não fugiu ali daquele tema. Você tá falando de cinema o tempo todo, certo? Para ele não achar que você tangenciou. Por exemplo, muitos alunos no Enem de 2019, eles acabaram falando um pouco mais de cultura do que de cinema. Isso aí foi um erro grave, alguns até zeraram a redação, porque você tem sempre que marcar no eixo temático específico, que no caso aqui ele fala de cultura, mas é voltado para o cinema, certo? Olha aí o desenvolvimento 2. Vou analisar mais uma vez a argumentação, né, relacionada aí com o repertório. Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu, principalmente, os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Retomei mais uma vez a minha tese, mostrando para vocês aquela mesma questão de marcar bem para o corretor sobre o que eu vou falar naquele parágrafo, certo? Para ele não ter dúvidas. Isso aqui compõe o seu projeto de texto, mais uma vez adiantando aqui um pouco, lá na frente a gente vai analisar bem essa questão. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia. Isso aqui foi o meu repertório, certo? Que eu vou necessariamente, mais uma vez, relacionar com a minha argumentação. Gente, eu estou batendo bem nessa questão de relacionar, porque muitos alunos, às vezes, colocam repertório em cima de argumentação, mas não pode, você tem que envolver os dois, relacionar os dois, certo? Para se dar bem na competência 2, ok? E também respeitar a questão da dissertação argumentativa, a questão da defesa da sua tese, ok? Devido a isso, olha aí, eu já vou inserindo a minha argumentação puxando o repertório. A distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Olha aí uma metáfora, mais uma vez, retomando o meu repertório lá da introdução. Na aula aqui de competência 4 e de competência 2, a gente vai ver essa retomada aí e vai ver como fica bacana para fazer um projeto de texto legal, para fazer uma coesão bem feita e se dar bem na competência 4, certo? Assim, olha aí a conclusão, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneça a infraestrutura de filmes. Olha aí, eu estou fazendo uma conclusão puxando cinema e filmes, colocando termos que fazem referência ao eixo temático principal, que não é cultura e sim cinema, ok? Vamos aqui para a minha proposta de intervenção. Vamos analisar cada requisito que deve ter na proposta de intervenção, que seria, no caso, agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. Sim, eu tenho que colocar esses 5 requisitos para a minha proposta ficar completa e eu conseguir 200 pontos lá na competência 5. Bora lá. Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, retomei aqui o tema, tá? Você pode retomar o seu tema ou então pode retomar a tese, tá? Fica aí a seu critério. É importante que o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais, forneça a descentralização cinematográfica do território, a partir da instalação, olha aí o meu modo meio, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praças de alimentação. Olha o meu detalhamento bem feito, certo? A fim de, finalidade, proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Vocês veem que essa proposta é bem aplicável
respeita os direitos humanos, não pode esquecer disso, tá? Para você não zerar a sua redação, você tem necessariamente que respeitar os direitos humanos na sua proposta, ok? Bora aqui analisar a segunda. Ao mesmo tempo a isso, cabe ao Ministério da Cultura, olha aí meu agente, principal órgão intermediador de políticas culturais no país. Isso aqui seria um detalhamento do agente. Lembrando que o detalhamento, ele pode ser do que você quiser. Pode ser do agente, pode ser da ação, pode ser do modo meio, pode ser da finalidade, pode ser de 2 deles, se você quiser, contanto que ele esteja ali pelo menos uma vez, ok? Bora lá. Propor o Vale Cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Só uma ressalva aqui nessa segunda proposta, vocês veem que é uma proposta bem simples. Vale Cinema para as pessoas, ou seja, eu não preciso colocar uma proposta inovadora, uma coisa diferente. Você só precisa de uma proposta que respeite os direitos humanos, que seja aplicável e que seja completa, né, com os 5 requisitos. Então não precisa você ficar insistindo sempre, acaba perdendo tempo ali na proposta, né, querendo procurar alguma coisa que alguém nunca tenha falado, nunca tenha mencionado. Mas não, você pode colocar algo mais simples, contanto que esteja bem executado, com os 5 requisitos básicos, certo? Olha aí a minha conclusão, mais uma vez retomando o repertório lá da minha introdução. Dessa forma, poder-se atenuar a desigualdade discutida por Dimenstein. Vitória, isso aí serviu para quê? Para fechar, ou seja, mostrar para o corretor que o meu projeto de texto foi bem executado. Aí os elementos da segunda proposta, bem marcados para vocês perceberem. O agente seria o Ministério da Cultura. A ação, propor o Vale Cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra. O modo meio, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais. Detalhamento, principal órgão intermediador de políticas culturais no país. No caso aqui eu escolhi detalhar o agente. E a finalidade, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Somos o Estúdio e estamos com você no vestibular.